e temas. Achei que era alguém entrando, já fiquei com desespero de novo, assim, olhei, ai meu Deus, mas tranquilo. Então, eu espero que até o final do mês a gente compartilhe uma lista com os temas e as datas desse primeiro semestre de 2021. Tá? Então eu vou orar pelo Léo. Deus, nós te louvamos nessa noite pela vida do Léo, pelas nossas vidas, por toda a graça que o Senhor tem dado nesse primeiro ano de reuniões desse grupo de Medicina e Fé Cristã, Pai. Nós pedimos que o Senhor abençoe mais uma reunião, pedimos que o Senhor nos dê graça para nos aprofundar em temas difíceis, muitas vezes controversos, e que possamos contribuir, Pai, com um conteúdo que auxilie médicos no Brasil todo e outros profissionais de saúde a terem uma visão dos cuidados da saúde pública e privada que glorifique o teu nome. Essa é a nossa oração, no nome do teu Filho Jesus. Amém. E aí, gente, tudo bem? Estava meio sumido, não estava conseguindo participar das últimas reuniões, mas estava acompanhando sempre. E hoje a gente vai trazer um tema sobre teologia pública, mais ainda no contexto da saúde, né? Esse tema me surgiu muito quando começou esse grupo. Na verdade, eu estava estudando um pouco sobre esse tema e é uma coisa que não se fala muito, né? Se você pensar assim, se fala muito talvez sobre teologia pública no direito ou em outras áreas assim, mais de humanas assim, mas especificamente no nosso meio da saúde, isso não é uma coisa muito falada, mas é uma coisa muito presente, na verdade. Se você, para quem lê o texto, vai perceber assim que é uma coisa extremamente presente, na verdade. E eu acabei optando por esse texto porque na verdade foi um texto que eu acabei esbarrando com ele por providência divina. E vou tá fazendo uma breve introdução sobre esse artigo do Alex Vilas Boas, que ele é doutor em teologia sistemática pela PUC-Rio. Pelo que eu estava dando uma estudadinha no currículo dele, ele também é professor na PUC São Paulo, e ele ele escreveu esse artigo, assim como ele tem vários outros artigos dentro dessas temáticas, chamado Em Busca de uma Teologia Pública da Saúde, na revista Horizonte, de periódicos teológicos da PUC de Minas. Eu vou abrir aqui o slide para a gente começar a falar um pouquinho. Só um pouquinho. Bem-vindo, Arthur. Vamos... Aqui. Gente, está todo mundo vendo, conseguindo visualizar o slide? Sim, não. Beleza. Então é isso aí. A gente já apresentou um pouquinho o artigo, né? Esse aqui é o artigo, para ficar bem cara de apresentação de faculdade, assim, né? Parecia a cara do artigo. Eu decidi fazer um breve comentário, assim, agora, antes da gente discutir o que cada um acha mais interessante, só que não de uma forma tão quadradinha como o artigo apresenta, assim. Como ele é um artigo bastante denso, acho que quem leu, assim, deve ter percebido, assim, a primeira vez que eu li, eu achei ele bem denso. Eu preferi trazer alguns conceitos básicos, assim, a partir da interpretação que eu fiz daquilo que o autor tentou explicar com o que ele quis dizer com essas palavras, assim. Então, acho que a gente pode começar por aqui. Alguns conceitos, assim, que são bastante interessantes é o conceito de valor-saúde que o autor traz, que para quem estuda processo saúde e doença, que passa por aquelas aulas de saúde pública no começo da faculdade, sabe que o conceito tanto de doença quanto de saúde é um conceito que ele é culturalmente modificável, né, de cultura para cultura, tem visões diferentes sobre aquilo que significa, e hoje, assim, se entende, pelo menos nesse momento que a gente está na história da humanidade, a saúde como mais do que a mera ausência de doenças. A OMS até traz, né, a definição de saúde, né, como bem-estar biopsicossocial e espiritual, que apesar de ser uma visão um pouco utopista, assim, né, é uma forma interessante de pensar nessa ideia de que a saúde está mais para um florescimento humano do que uma ausência de espinhos, digamos assim. E também
o autor vai comentar bastante esse trabalho, né, ele surgiu a partir de uma experiência do autor com um centro, uma casa de acolhimento de mulheres vítimas de violência sexual, e como a religião e a teologia ela era importante para poder se tornar uma ferramenta para melhorar a adesão ao tratamento e todo o processo de restauração dessas pessoas, de ressignificação do sofrimento. Porque, querendo ou não, quando a gente fala de mal, a gente fala de uma coisa que está extremamente presente no mundo, né? A gente tem esse problema do mal, a existência do mal. É uma coisa que, quando a gente pensa, que já foi muito questionada, na história da humanidade já serviu para afastar muitas pessoas do Senhor, inclusive, né? De como que pode um Deus bom, todo-poderoso, todo-bondoso, e deixar que o mundo seja mal do jeito que ele é, né? Como é que pode o mundo continuar sendo assim? E eu achei bem interessante que o autor ele traz assim a ideia dessa expressão, né, que é teodiceia, e também em contraste a teodiceia da teologia pública. Eu fiz um paralelo aqui com a história de Jó, né, se dá para, principalmente os personagens aqui. Eu vou fazer uma pequena metáfora dizendo que como a teodiceia fosse os amigos de Jó e a teologia pública fosse o Eliú, no finalzinho do livro de Jó. Quando a gente tem, né, Jó, que passa por todas as problemáticas, perde sua família, perde seus bens, perde sua saúde, e se encontra numa situação de ter os seus amigos trazendo respostas fatalistas, do tipo, você fez isso, você fez aquilo, por isso que você está sofrendo dessa maneira. Então, e o autor traz essa ideia de teodiceia como essa resposta simplista, esse conjunto de ideias teológicas, assim, simplista, reducionista e que geram uma anestesia à responsabilização humana diante da soberania de Deus, assim. Então, esse Deus soberano, ele fez isso porque ele quis e pronto. Tipo assim, você está doente porque porque você pecou e pronto. E isso é uma coisa que é presente não somente no cristianismo, mas presente em diversas outras formas de tradição religiosa. Por outro lado, a gente tem a teologia pública, né, que vai trazer a ideia de um conjunto de ideais teológicos que vão servir para nós, como seres humanos, nos responsabilizarmos diante de Deus na luta contra o problema do mal e das situações de sofrimento, e nesse sentido. Que eu vou abordar um pouquinho melhor esse tema mais para frente. A gente também tem a ideia de mito, né, que é importante a gente ressaltar, né, que o mito ele é diferente da mentira, porque hoje em dia, quando a gente, é aquela coisa, né, verdade ou mito, a gente tem muito essa ideia no mundo contemporâneo de que o mito ele é uma mentira, mas quando a gente olha historicamente, a gente percebe que o mito ele tem um papel de uma narrativa, muitas vezes fantástica, né, alegórica em alguns sentidos, principalmente quando a gente pensa na mitologia grega, assim, mas que ela serve para dar sentido à realidade. E o mito ele vem junto com a ideia do rito, que são práticas repetidas na vida cotidiana que que conectam a nossa realidade, a nossa realidade material, prática, com essa narrativa maior que traria essa ideia de dar sentido, um sentido a todas as coisas, assim. Eu até recomendo para vocês um podcast que saiu recentemente no BTcast, falando sobre o novo livro do C.S. Lewis, né, O Grande Divórcio, que fala bastante sobre essa ideia de mito, de teologia, de narrativa mítica, e de como ela é extremamente importante, na verdade, para o entendimento, inclusive, da nossa fé cristã. Então, o objetivo do autor foi tentar pensar um diálogo entre essa hermenêutica teológica, né, e a hermenêutica científica para a elaboração dessa ideia de valor, saúde, de florescimento humano, e também para poder contribuir para a construção do bem comum através de políticas públicas no contexto brasileiro, que é um contexto bastante religioso, que apesar da gente às vezes construir muitas políticas públicas de forma a desconsiderar a religião, ela é muito presente na vida do brasileiro, na vida do brasileiro. E isso é importante para a gente pensar sobre esse contexto. Alguns temas que a teologia pública vai acabar trazendo, né, como quando a gente está nesses conceitos teológicos, a gente vai ter que lidar com a espiritualidade do paciente, que
na literatura médica já está bem definida como algo que é um fator protetor para diversos tipos de doenças, diversas questões, e como a ideia de poder ter essa ferramenta teológica, ela vai ajudar, por exemplo, na argumentação com o paciente, para poder ajudar ele a fazer o enfrentamento da situação de doença dele, a poder ressignificar algumas situações irreversíveis, como doenças crônicas, como situações de terminalidade. Também vai aparecer muito na ideia da vocação médica, que, como a gente vê historicamente, é muito mais do que uma profissão, não apenas médica, né, mas acaba se expandindo hoje, né, como cuidadores em saúde, para as outras profissões das ciências da saúde, mas muito como a espiritualidade na base da vocação médica, da vocação de cuidador, assim, ela é importante. E ela é importante. E também na superação de algumas visões rígidas, como, por exemplo, o anti-intelectualismo, muito presente na igreja evangélica brasileira, que muitas vezes acaba deixando as pessoas suscetíveis e vulneráveis a pseudociência, fake news e muitas outras coisas que acontecem por um descrédito com a academia, um descrédito com a intelectualidade, porque, por um outro lado, também existe o laicismo, né, o cientificismo, que muitas vezes se apresenta de forma hostil às visões teológicas, não somente a visão cristã, mas as sabedorias religiosas de uma forma geral. Isso acaba gerando bastante dificuldade de diálogo. E daí acaba voltando no final do objetivo, né, na cooperação entre o teólogo e o profissional de saúde na construção de políticas públicas para poder promover o bem comum. É muito interessante a gente pensar que vai girar em torno de algumas questões fundamentais, assim, principalmente o absurdo da doença e da morte, né, que quando a gente está numa situação de enfrentamento de doença, a gente se pega assim num momento de por que isso está acontecendo, né? Porque realmente ela é um absurdo diante da vida, só que ao mesmo tempo a potencialidade que a vida carrega de construir resiliência mesmo em situações difíceis e de produzir superação nesses momentos, seja ele em doenças terminais, em doenças crônicas, ou talvez no luto familiar, da conscientização da morte e de diversas outras questões. O autor vai começar fazendo uma linha do tempo, assim, entre que vai mostrando a teologia grega e a teologia judaico-cristã, começando lá na escola, na medicina hipocrática, na escola de Cos, que por muitas vezes sofreu um anacronismo, principalmente pelos ideais do iluminismo, que geraram uma dicotomia entre fé e razão, e acabava separando a ideia de que existia uma teologia, que a teologia, os mitos, a magia, essas coisas assim, ficaram para trás com o surgimento da medicina hipocrática, com o método empírico, a observação clínica, na ciência jônica, e isso acabou gerando esse conflito histórico no sentido da gente olhar assim e olhar de forma meio anacrônica às vezes e pensar assim, não, Hipócrates trouxe uma revolução, né, porque ele abandonou os métodos mágicos, mas na verdade não. O autor vai mostrar que a teologia asclepíade era muito presente na medicina da época, e isso também ajudava para que a medicina ela fosse mais integral, ela tivesse uma visão do modo de ser, de tratar o todo do ser humano e também da cultura. Vai ter esse conceito de paideia, né, que é o conceito de florescimento da sociedade, que era muito presente na cultura educacional da Grécia Antiga. Também a gente vai encontrar no juramento de Hipócrates a importância que para aquele tipo de medicina existia a espiritualidade, quando a gente vê a invocação de deuses no começo do juramento, né, invocando Apolo, Asclépio, Ígia e Panaceia. E eu até vou comentar um pouquinho sobre isso, né, pensando nessa ideia do mito, na importância que o mito tinha para essa época, assim. O mito, ele sofre deslocamento semântico ao longo do tempo. Apolo é um ótimo exemplo, como o autor coloca, né, que antes ele era um deus periférico, digamos assim, no panteão de deuses, e ele acabou se tornando, com o tempo, através das mudanças sociais que aconteceram, esse ideal de cura, de iluminação, de harmonia e equilíbrio. Assim como a gente também tem Asclépio, que era visto como esse médico exímio, que inclusive foi punido por Zeus ao tentar ressuscitar os mortos, trazendo essa ideia, né, que desde aquela época já existia essa dificuldade bioética, né, do médico
querer ser mais, querer lutar contra a morte, querer ter controle sobre o poder da vida e a morte, e como isso é uma faca de dois gumes, muitas vezes. Também a questão, os filhos de Asclepion, né, a Higia e Panaceia, Higia muito trazendo a ideia de promoção de saúde, dessa ideia de valor, saúde através de boas práticas, tanto que a gente hoje tem a palavra higiene, né, que vem dessa origem, e o conceito de panaceia, né, que é a visão, é um ponto de vista utópico, assim, para a cura de todas as doenças, algo que irá trazer a cura de todas as doenças. E a gente sempre tem isso, né? Acho que agora, principalmente, está sendo essa coisa da edição genética, assim, não, agora a gente vai poder curar todas as doenças, porque a gente vai poder ter o nosso genoma certinho, e a gente vai saber exatamente o que a gente vai fazer, ou talvez até algumas visões de anticorpos monoclonais, assim, nesse sentido, pode trazer um pouco essa impressão. É interessante que eu fiz uma citação de Quiron, que foi o mentor de Asclepio, quando ele estava aprendendo a ser médico, assim, que é aquele personagem centauro, que ele deu origem à palavra cirurgião, né? Quiron vai trazer a palavra cirurgião, porque Quiron significa aquele que faz com as mãos. E é interessante porque Quiron era um médico, só que ele tinha uma ferida, que ele tinha sido ferido com uma flecha, só que ele era imortal, então ele tinha uma chaga que nunca curava. Então ele trazia muito essa ideia do médico ferido, o médico que é capaz de ter compaixão do seu paciente que está em estado de sofrimento, porque ele de fato entende o que é o sofrimento. A gente vai ver um pouco dessa dicotomia iluminista, né, que tenta separar a teologia asclepíade da ciência jônia, e de como isso não fazia sentido na época, assim, de como a ciência jônia e a teologia asclepíade, elas formavam uma coalizão, elas se retroalimentavam nesse contexto. Até o autor vai dar um bom exemplo de que, muitas vezes, por exemplo, se o pensamento hipocrático, a medicina hipocrática, ela fosse simplesmente pautada na ciência jônica, ela seria muito mais incentivadora de, por exemplo, a escravidão, quando, na verdade, a medicina hipocrática ela era muito, muito filantrópica, por causa da teologia que caminhava junto com essa ciência. Depois o autor vai acabar passando um pouco também para a teologia judaico-cristã, comentando um pouquinho principalmente do Antigo Testamento e da transição para o Novo Testamento. E a gente vai encontrar, né, principalmente lá no livro de Jeremias e em outros locais da Bíblia, o conceito de shalom, né, para os judeus, que trazia essa ideia de paz e saúde, paz não também como a ausência de guerra, ausência de conflito, mas como essa ideia de florescimento social, florescimento do ser humano, e também como a presença da necessidade de arrependimento e retorno ao Deus de Israel, ao Deus daquele povo, faria com que eles encontrassem essa saúde, que Deus trouxesse a cura através desse processo. A gente também encontra na Siracida, ou no livro eclesiástico, né, no Apócrifo, e a ideia do médico como um instrumento de Deus, no capítulo 38, e também a gente vai ver, aparece, né, a ideia do desejo de Deus de curar, quando alguém chega para Jesus dizendo assim, eu quero que se você quiser me curar, me cure, Jesus diz, eu quero. Então a gente vê esse desejo de Deus pela saúde do seu povo. É interessante também que o autor vai trazer muito que toda religião ela vai estar sempre suscetível a cair em teodiceias justificativas. Assim, claramente a gente vê isso em Jó, né, na teologia dos amigos de Jó, e a gente vê muito isso no farisaísmo, na teologia saduceia. O autor traz esses dois pontos, né, como a ideia assim, de essa perda dessa teologia pública que vai um pouco além do você fez algo errado, então Deus está te punindo por isso, e ponto. É interessante também que o autor vai colocar essa ideia de que na teologia judaico-cristã a gente encontra Deus trazendo cura através de um caminho curto, com o milagre, com o prodígio, com a transformação, e também através do caminho longo, através da metanoia, do arrependimento, da mudança de vida, trazendo uma cura muito mais profunda do que somente a cura de uma doença, por exemplo. Acho que é um bom exemplo a ideia dos 10 leprosos, né, que eles sofrem o caminho curto da cura, mas somente um vai continuar usando o caminho longo da cura através da metanoia e entendendo que a cura que ele precisava não era somente da sua lepra, mas era do seu coração.
A gente também vai ter esse choque, né, agora entre o helenismo e o cristianismo, né, principalmente vindo essa ideia da medicina hipocrática, junto com essa teologia judaico-cristã, e a gente vê essa tensão, assim, que muitas vezes a gente encontra uma recusa em alguns momentos da história e outros de uma assimilação, e eu achei isso muito interessante, porque até onde eu tinha estudado isso antes, me parecia uma coisa não, o cristianismo ele veio com uma proposta muito melhor que a medicina hipocrática. Ele veio com uma proposta muito mais filantrópica, muito mais de amor ao próximo, mas na verdade a gente vê que isso é uma coisa um pouco mais complexa, e que em muitos momentos Asclépio, né, essa figura do Asclépio foi de aliado a inclusive arquidemônio, assim. Inclusive tem um dos pais da igreja que chega a dizer da cobra, do bastão de Asclépio, né, vai comentar do veneno da serpente do Jardim do Éden, assim, vai fazer uma comparação, assim. Só que ao mesmo tempo a gente encontra autores cristãos fazendo um comentário da medicina grega como uma parábola viva do evangelho e da prática, a prática própria do evangelho, assim, colocando também a teologia asclepíade como proto-cristológica, como algo que era uma sombra daquilo que viria em Cristo. Eu acho bastante interessante que um comentário que Agostinho faz, que é extremamente atual para nós hoje, assim, que ele coloca, ele era da gangue ele era da gangue do Asclepio Arquidemônio, eu acho, parece pelo que o autor deixa entender, assim, que tinha essa ideia da humildade do Cristo Salvador, do médico Cristo, versus a autossuficiência, a ilusão de autossuficiência e a pretensão do médico Asclépio, dessa ideia grega, assim, de querer fazer um florescimento humano a todo custo, autossuficiência, sem a necessidade de arrependimento, assim, nesse sentido, que muitas vezes a gente encontra, inclusive hoje na medicina, a gente encontra essa tentativa exagerada de sobrepassar todas as limitações, sobrepassar toda a doença, sobrepassar toda a morte, esse transhumanismo, assim, presente nos dias de hoje, a gente consegue enxergar um pouco dessa ideia de híbris grega, assim, de querer ir além daquilo que está na nossa possibilidade, quando em Cristo nós encontramos o exemplo da humildade para poder nos tornarmos profissionais de saúde melhor. Eu acho que a gente pode encontrar bastante a ilusão da autossuficiência em colegas de trabalho hoje em dia, e também somos constantemente tentados a sermos o médico iludido e pretensioso, achando que é autossuficiente, não tem necessidade do Senhor para poder praticar a sua medicina. Com o tempo, com o desenvolvimento do cristianismo imperial, né, acabou vindo um pouco de hostilidade mais intensa, e eles acabaram derrubando os Asclepeion, né, que eram as unidades básicas de saúde da época, os hospitaizinhos, assim, onde os médicos asclepíades da escola de Cos e da ciência jônica, eles estavam ali construindo a sua medicina e praticando aquilo que eles tinham para oferecer para os seus pacientes. E a gente também acaba caindo nesse retorno até a Odisseia, muito presente no cristianismo medieval, nessa ideia, assim, de um Deus essa mera resposta reducionista ao problema do mal, ao problema do mal como um todo, assim, e a questão da doença e morte. Mas a gente teve uma tensão embrionária ali, assim, uma presença embrionária de uma teologia pública da saúde cristã, principalmente na pessoa de Inácio de Loyola, segundo o autor, que dentro das companhias de Jesus, né, existiu essa formação, essa configuração social, em que existiam os indivíduos dentro do, digamos assim, mosteiro, posso usar essa palavra assim, o seu superior, que era como se fosse um líder espiritual, o médico e a comunidade de indivíduos ali presente, né, todo mundo junto, assim. É legal que o Inácio de Loyola, ele vai colocar que cada um dessas instâncias vai ter uma necessidade para poder se responsabilizar perante a saúde. Então, a teologia pública dele vai se girar muito em torno dessa ideia de corresponsabilização. A gente tem o indivíduo, que é responsável por cuidar da sua própria saúde e entender a saúde como um dom de Deus. A gente tem o superior, o líder espiritual, que tem a necessidade de incentivar, apesar de existir uma divisão muito grande entre alma e corpo nessa época, e essa visão assim do líder espiritual e do médico, o médico do corpo e o médico da alma, assim. A gente tem o líder espiritual como alguém que
precisa incentivar não somente as pessoas a praticar a religiosidade, mas praticar atividade física, praticar uma alimentação saudável para poder se manter forte no seu serviço à obra da igreja. E a gente também encontra o médico, né, o médico sendo colocado como esse portador da voz de Deus, essa voz profética para o corpo e para os problemas do corpo, e que deveria ser extremamente respeitado. E também a comunidade como um todo, que normalmente o indivíduo, quando ele entrava nessas companhias de Jesus, eles não deixavam tanto entrar as pessoas muito doentes, mas quando tinha a situação de um indivíduo estar lá dentro e se tornar doente, eles não simplesmente iriam banir essa pessoa por isso, mas a comunidade teria que entender que eles tinham uma responsabilização em cuidar dessa pessoa doente, em ser hospitaleiros com essa pessoa, e também o indivíduo, dentro das suas limitações, né, tinha que se esforçar para não ser um peso tão grande para os seus irmãos. E é bastante interessante essa frase que o autor traz, né? O doente é o Cristo que sofre, e a comunidade é chamada a ser o Cristo médicos. Então, o Cristo médico, né? Então, a gente acaba vendo que, através da doença, e através do absurdo da doença, através do absurdo da morte, Deus, ele trabalha numa cura mais profunda, inclusive quando a cura física não é possível, há uma cura do egoísmo do coração de um indivíduo, do egoísmo do coração de uma comunidade e de um florescimento mais profundo, mesmo em situações de essa potencialidade de florescimento está presente mesmo nas situações mais terríveis. A gente traz, só fazendo uma conclusão breve, a partir das conclusões do autor, que a gente tem o desafio de buscar superar até odisseias e ignorâncias epistemológicas, como, por exemplo, anti-intelectualismo, cientificismo, naturalismo, materialismo, que são coisas que são muito reducionistas e muitas vezes nos impedem de ver o todo, para poder discutir essas questões teológicas mais profundas, e também propor e promover teologias públicas, de fato, conceitos teológicos que geram ressignificação, geram maior enfrentamento sobre situações, geram maior responsabilização do indivíduo, para que diante de Deus ele promova o bem público, A gente tem essa ideia da promoção da responsabilização mútua, né, no processo de saúde e doença, como eu comentei, e a gente também tem esse exemplo da escola de Cosse e da helenização, porque, querendo ou não, a gente vive uma realidade muito parecida como cristãos da área da saúde, no sentido de ter que fazer uma coalizão entre a nossa teologia e a nossa prática, e ao mesmo tempo nós estamos em constante assédio, talvez eu até diria, assédio talvez não, mas influência de visões que não são parecidas com a nossa, e a gente está sempre nessa tensão, assim como o cristianismo primeiro da igreja primitiva estava tensionado com a helenização, a gente está tensionado com as ideias da pós-modernidade, só que a gente precisa caminhar numa direção que não gere nenhuma recusa, mas ao mesmo tempo não gere uma assimilação e gere uma teologia pública que seja complexa para dar respostas reais às necessidades dos indivíduos e não simplesmente respostas simplistas. É interessante que o autor enfatiza a ideia da onipotência amorosa de Yahvé. Pronunciei errado, não tem problema. E essa ideia da onipotência amorosa que, por exemplo, faz um contraste muito grande com a onipotência de Zeus, que era um deus arbitrário, um deus que não tinha amor pelo seu povo, mas tinha seus próprios interesses, e muito pelo contrário. No Deus hebraico, né, revelado na pessoa de Jesus, nós encontramos esse Deus que desce do seu trono e desdobra as suas ações em justiça e amor e caridade. Então, isso nos capacita para a gente poder, fortalece a nossa capacidade de promover saúde. E a importância de nós construirmos diálogo entre tanto a ciência como a religião. Nós estamos num grupo da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, que é exatamente esse o ponto, para que isso influencie de forma prática as estruturas do nosso país, as estruturas que nos circulam, que estão ao nosso redor e possa fortalecer estruturas para poder tornar o bem público mais presente para a glória de Deus. Eu vou jogar algumas questões aqui para vocês pensarem, para que a gente possa discutir depois, de por que a igreja evangélica brasileira é tão marcada por teodiceias e pseudociências. Como que a fé pode influenciar na formação do estudante de ciências da saúde? É possível a gente dialogar com outras tradições religiosas em prol do bem comum?
como que a tradição cristã pode servir em prol da saúde pública no contexto brasileiro. E existem exemplos históricos de uma teologia pública da saúde na tradição evangélica, porque, querendo ou não, a gente estudou, nesse texto, a gente estuda muito até o ponto de vista católico romano, né? A gente não tem tanto uma visão mais a partir da reforma. E daí eu deixo como considerações finais a ideia de que nós, como cristãos, temos a responsabilidade de estudar duas vezes. A gente tem que estudar a nossa teologia, a nossa tradição espiritual, assim como nós temos que estudar a nossa técnica clínica, os nossos conhecimentos científicos, para poder realmente fazer esse diálogo e poder integrar as coisas. Nós estamos nesse processo. E com todos esses exemplos e questões, isso nos faz perguntar, né? O que a gente vai construir em 2021 como grupo de estudos temáticos da BC2? Nós vamos construir essa teologia pública? Nós vamos promover, nós vamos discutir coisas que promovem o bem comum e glorificam a Deus e dialogam com o pluralismo da nossa cultura atual, sem ser simplesmente recusando esse pluralismo ou assimilando ele de forma completa? Eu deixo aqui também uma ideia, né, para que a gente tenha isso em mente, da ideia de que nós temos que ter uma alternativa cristã para a medicina brasileira, fiel às escrituras, dialogar com o pluralismo cultural e comprometida com o bem público e com a glória de Deus. Nós não somos chamados a dominar a saúde pública, nós não somos chamados a dominar a medicina ou construir uma medicina gospel. Nós somos chamados a sermos uma presença fiel dentro da medicina e trazendo e mostrando a riqueza da nossa tradição teológica como cristãos para poder responder perguntas reais que as pessoas estão fazendo hoje. E daí eu encerro por aqui e deixo aberto para vocês poderem dar as suas opiniões um pouquinho também. Eu passei um pouco do tempo demais, gente, desculpe. Eu achei que ia ser mais rápido, mas eu tô meio sonolento. Foi muito bom, Léo, de verdade. Foi um aprendizado imenso. Olha quanta gente tá aqui, quanta gente entrou. Eu não escutei os barulhinhos entrando no... Eu vou passar para a Bia. Muito bom, Léo, muito bom mesmo, assim, o artigo é excelente, você conseguiu explicar muito bem. Eu acho que foi o artigo realmente para fechar com chave de ouro, né, o nosso primeiro ano de funcionamento. Eu acho que a ideia dele é muito importante e eu acho que a gente fez muito bem em fazer essa base, né? Eu sei que tem, às vezes, uma ansiedade para ir direto para os temas polêmicos e direto logo para aborto, para falar de eutanásia, mas para a gente chegar nas polêmicas, a gente tem que primeiro formar a base, né? E não só reagir de forma negativa aos problemas, mas construir a nossa teologia de forma positiva, e eu acho que esse artigo fez isso, embora, claro, não necessariamente não é a resposta final, né? Mas eu acho que ele dá uma proposta boa. Eu ia comentar uma coisa que eu estava até, na verdade, já estava até falando com os meninos antes do pessoal entrar, de que eu acho que, no contexto da igreja evangélica atual, eu vejo muitas vezes uma tendência de quem se interessa por política e economia, por exemplo, e tem uma tendência mais liberal, né? E eu não acho que, principalmente na economia, eu não acho que tem nada de errado com isso, inclusive eu tenho essas tendências, né? Por mais que alguém possa achar ruim ou não, mas eu acho que é muito perigoso quando a gente vê certas coisas, né, e vê essa tendência, vamos dizer, econômica, e acha que não enxerga isso como uma visão de mundo, não enxerga que o liberalismo não deixa de ser uma ideologia, uma cosmovisão que não necessariamente é bíblica, né? E eu acho que isso acaba, a gente não percebe, mas isso muitas vezes influencia a forma como nós enxergamos o mundo e a saúde de forma muito perigosa, né? Então, essa visão de que a saúde, por exemplo, ela é completamente individual e a exclusão de uma visão de saúde pública como algo público, como algo que envolve o outro, né? Que envolve a comunidade, e que me parece a visão mais bíblica da coisa, ela é muito perigosa e ela que gera e é fruto de muito egoísmo, né? De uma sociedade que é egoísta, sociedade que está em pecado, e que dá em várias repercussões, como o próprio aborto,
o próprio, essa negação de se vacinar e tudo. Então, eu acho que é algo que a gente deve sempre tomar cuidado, assim, de entender que as posições que a gente toma economicamente, né, muitas vezes elas revelam uma visão que nós temos do mundo, que nós passamos a ter, e sem perceber, e que não necessariamente são bíblicas e que a gente precisa analisar. Claro que alguém pode fazer a crítica, né, de forma contrária, em relação à visão oposta, mas eu estou falando agora especificamente dessa, né, que eu acho que, na verdade, pelo menos no nosso contexto, às vezes é a mais perigosa, no meu contexto, pelo menos, onde eu vivo. A tendência que eu vejo em meus amigos da igreja e nas pessoas com quem eu compartilho é essa, às vezes, de enxergar o mundo de forma completamente individual e achar que a Bíblia é liberal nesse sentido, sendo que a Bíblia não é. A Bíblia, ela é evangélica, no sentido de evangelho, né? E a gente precisa ter cuidado e de não deixar que isso afete não só nossa visão pessoal sobre saúde, mas também nossa prática médica, né? E nossa teologia. Então, eu acho que esse artigo fala um pouco sobre isso, né? Sobre uma visão mais comunitária, que às vezes pode parecer estranha a, uma, a um mundo que a gente enxerga sempre o tratamento ali com o que nós vamos fazer para aquela pessoa, né? E eu acho que é uma resposta boa que nós cristãos devemos trazer, né? E nós cristãos devemos oferecer esse contraponto bíblico, né, e trazer com a visão bíblica sobre isso. Show de bola. Eu tenho algumas coisinhas para comentar sobre o que a Bia falou, mas antes eu queria pensar em algumas coisas que o Léo falou que me marcaram, assim, né? A gente hoje colhe anos de negligência evangélica, nossa negligência, no que se refere à relação dos cristãos com a cultura. E um produto particular da cultura que afeta a gente agora é essa relação com a ciência, né? Então, a ABC2 acaba sendo, inclusive, uma tentativa de resposta a esses anos de má relação entre o evangelicalismo brasileiro e a ciência. A gente hoje colhe o fruto justamente dessa má relação, né? E eu queria destacar algumas coisas. A primeira é que, apesar disso, a gente ainda observa hoje um certo paternalismo, tanto na prática médica quanto em renomados cientistas, né? Eu acabo seguindo vários divulgadores científicos no Twitter e tem uma certa atitude, principalmente daqueles que não têm contato com o paciente. Eu estou travando aqui na imagem, mas vocês estão me ouvindo? Fiquei na dúvida. Tá. Então, Tem um certo paternalismo, principalmente de quem parece não ter contato com o paciente, no sentido de assim, olha, eu sou cientista, eu sei o que deve ser feito ou não, eu tenho que decidir, você tem que só atacar. Ou então aquele meme que geralmente quem compartilha é o estudante de medicina no terceiro período, está circulando mais tempo no hospital, que diz assim, aí você vai, trata o paciente, e ele fala graças a Deus, e te ignora no tratamento. Sim, ele fala graças a Deus. Você, para ele, no caso, é quase irrelevante, e você não deveria ficar ofendido com isso. Então, esse paternalismo é muito ruim, principalmente no sentido de que muitas vezes ele acaba ignorando essa necessidade que o ser humano tem de ser um indivíduo religioso. Isso leva a um outro ponto, que é a forma como a gente critica medicinas alternativas que são muitas vezes pseudocientíficas. Eu entendo, de forma geral, que o SUS e sistemas de saúde caros que são pagos pelo contribuinte devem custear somente aquelas práticas que têm um embasamento científico, que tem um embasamento que mostra que de fato há um resultado e um benefício para a população e para o paciente. Mas a gente não pode ignorar que o paciente ele tem o direito de acreditar, inclusive de investir o dinheiro privado dele em qualquer rito, em qualquer prática que ele acredite que faça bem a ele, né? Isso é importante. E, ao mesmo tempo, a gente também não pode ignorar que não só algumas dessas medicinas, como próprios grupos evangélicos, acabam gerando um detrimento daquilo que a gente poderia chamar de uma verdade científica, né?
Então, a gente tem exemplos dessa semana de pastores dizendo isso ou aquilo sobre a vacina, isso ou aquilo sobre tratamento, sem qualquer embaseamento que de fato se baseie, não num artigo científico, mas na verdade da realidade do mundo, né? E por último, existe um falso dilema na igreja evangélica, que é esse falso dilema da fé e ciência, né? A gente vive um evangelicalismo que é muito bélico em relação à ciência, que é bélico em relação à ciência das origens, que é bélico em relação às mais variadas teorias conspiratórias. Isso não depende do nível socioeconômico, apesar de que a gente pode encontrar mais frequentemente nível socioeconômico. Eu, por exemplo, sou de uma das igrejas presbiterianas com maior renda anual no Rio de Janeiro, e ainda assim a gente observa as mais variadas teorias conspiratórias entre os membros da igreja. Então, assim, a gente ainda lida com esse falso dilema, e a gente provavelmente vai lidar ainda por muitos anos. Por último, eu achei muito interessante na fala da Bia, e me veio algumas coisas, que é o seguinte: quando a gente fala de teologia pública da saúde, a gente tem que lembrar que nós não somos americanos. Nós não somos americanos, nós não somos europeus. Então não adianta a gente querer falar do sentido... Eu lembro que acho que o único teólogo que eu já vi falando sobre saúde na internet, mais publicamente, já foi o Iago Martins, numa como é que é o nome? Posição totalmente sistema de saúde americano, né? E eu achei curioso, porque revelou que o Iago não sabe muito bem como funciona nem o SUS, nem o sistema de saúde americano direito. E a gente não é americano. A nossa Constituição, e pensando no texto de Paulo, em que nós devemos ser obedientes às autoridades civis que nos regem, a Constituição acaba sendo uma autoridade que nos rege, prevê um sistema de saúde que é misto, é público e privado. Nós não somos a Europa, nosso sistema não é exclusivamente público, nós não somos a França, nós somos o Brasil. E como médicos e cristãos brasileiros, a gente tem que entender que a nossa teologia pública de saúde, ela precisa considerar o nosso contexto, onde nós teremos pacientes que vão ser atendidos em contextos privados, onde nós teremos pacientes que serão atendidos em contextos públicos, e está tudo bem. Como que a gente pode melhorar isso, que é a grande questão, e não vamos eliminar um ou outro, que acaba sendo os extremos que a gente vivencia. Ao mesmo tempo, a Bia falou sobre essa questão do coletivo, e eu lembrei muito do Tim Keller. O Tim Keller fala diversas vezes que o nosso jeito ocidental de observar a justiça é muito próprio. Então a gente entende a justiça como algo para o indivíduo. Mas quando a gente pega o Antigo Testamento, a justiça ela é coletiva. O pecado é do povo. Quando um homem peca, é a família dele inteira, como no caso de Corá, quando ele desafia o sacerdócio de Arão, você vê que a família inteira é condenada. E nesse sentido, a gente precisa resgatar uma noção de que a saúde ela é coletiva, de que o mal que alguém faz individualmente, como, por exemplo, se recusar a concluir o seu tratamento de tuberculose, ou, como a gente está observando hoje em dia, se recusar a usar uma máscara, porque é tudo invenção dos chineses, de que o coronavírus não existe, isso acaba ignorando essa noção do Antigo Testamento de que há uma responsabilidade coletiva. Nesse sentido, né, se a gente fosse pensar em relações culturais, há muito mais dificuldade de se falar sobre o coletivo aqui e mais facilidade de se falar sobre o individual do que, por exemplo, na Coreia, onde o governo rastreia cada cidadão que está com coronavírus pelo seu celular. Se você sair de casa, você é multado e vai uma viatura de polícia até a sua casa procurar por que você está saindo. Então a gente precisa dar uma equilibrada nessa balança, com certeza. E eu acho que pro ano que vem a gente vai ter muito o que falar sobre isso. Só antes da Bia comentar, eu queria colocar algumas coisas mais práticas, assim, porque acho que eu tentei não sair muito do artigo, porque senão eu ia viajar muito, assim. Mas eu acho que tudo que vocês comentaram, eu acho muito interessante. Eu acho que uma coisa que eu tenho pensado muito, principalmente por causa dos cursos do Invisible College que eu tenho feito, eu penso muito que a gente, como cristãos, muitas vezes a gente desvaloriza o poder e a riqueza da nossa tradição, do conhecimento, da palavra, das aplicações da Bíblia mesmo, para poder fazer a diferença, assim. Eu fico pensando assim, se a gente pensar nesses temas
que são colocados pelo texto, como, por exemplo, tratamento, espiritualidade do paciente no tratamento, formação acadêmica do jovem estudante de medicina ou de outras áreas da saúde, construção de políticas públicas que visem o bem comum, pensando nessa ideia de coletividade, ao mesmo tempo sem desrespeitar a individualidade. Todas essas coisas, elas encontram respaldo na tradição cristã, e a nossa teologia ela é muito rica para ela trazer respostas para essas coisas. Quando a gente lê Provérbios, a gente encontra coisas que estão nos treinamentos hoje de habilidades de comunicação dos profissionais. A gente encontra princípios de cuidados paliativos. A gente lê Tiago 3, a gente entende que o médico ele não pode falar o que ele quiser, que ele tem que ter habilidades de comunicação, porque a palavra dele é poderosa para destruir, assim como é poderosa para trazer cura. Ou, por exemplo, na formação, em como a formação muitas vezes é extremamente de exaltação do ego, de exaltação do ego, de exaltação do ego, e idolatria da identidade profissional, quando o cristianismo nos leva a entender de que pra gente, o maior é aquele que primeiro serve. Isso já era assim, tipo, uma reviravolta completa na formação que hoje nós temos do profissional de saúde, principalmente do médico, né, que é muito, muito, muito inflado dentro da sua autoridade, pretensa autoridade, e também a questão da construção de políticas de saúde. Eu gosto muito do exemplo de que a gente pode aprender essa ideia de responsabilidade mútua, de pertencimento mútuo, a partir principalmente da doutrina da Trindade, porque se nós temos um Deus que é trino, e ao mesmo tempo que tem as suas individualidades e existe em sociedade, nós como comunidade, nós refletimos essa imagem juntos, não somente como indivíduo, eu sou Imago Dei, mas nós somos Imago Dei como comunidade, e as nossas relações internas, elas refletem a glória de Deus dentro das relações internas da Trindade, assim. Essas coisas, elas são conceitos bíblicos, teológicos, muitas vezes podem parecer para muitas pessoas extremamente acadêmicos, mas tem uma aplicação altamente prática, uma resposta muito mais profunda do que as respostas que muitas vezes nós recebemos nas ciências como um todo, assim, de forma que vem de forma reducionista. Assim, eu acho que um bom exemplo, até o Tagore colocou bastante, o Tagore, eu sempre erro, desculpa, como a gente bota essa questão do público-privado, assim, né, a gente chega na faculdade, a gente meio que tem que escolher se a gente é super SUS, ou se a gente, tipo, quer desmontar o SUS, sabe, assim, a gente meio que é obrigado a se colocar nessas polarizações, quando o cristianismo ele aparece como uma alternativa, em que ele consegue enxergar os perigos de você paternalizar um Estado, paternalizar um sistema de saúde público, e colocar poder demais nele, mas ao mesmo tempo entende que muitas vezes relações meramente mercadológicas não vão ser suficientes para atender às demandas de uma população vulnerável, e o cristianismo ele nos traz uma base sólida para poder construir políticas e construir ideias e construir conceitos que muitas vezes a gente encontra muito reducionismo ao nosso redor. E a gente precisa se empoderar nesse sentido de entender que nós, como cristãos, temos respostas para dar, não numa perspectiva de minha resposta é melhor que a dos outros, mas numa perspectiva de nós também temos respostas, nós temos que ser fiéis e mostrar que a nossa tradição tem algo a oferecer, sem querer dar uma de teologia dos 7 montes e dominar as eras de influência, querer botar político evangélico para dominar só porque ele é evangélico, não porque ele é de fato piedoso, ou qualquer outra coisa do tipo, assim. Não, a gente tem que ter um ministro da saúde evangélico, assim, mas que não entende nada de Bíblia e muito menos de piedade, então, assim, daí não adianta nada, né? Então, alguns conceitos, eu queria levantar alguns conceitos práticos, mas agora chega de falar, né, que eu falei muito. Mais alguém quer falar antes que eu... Gente, é a última reunião do ano, vocês têm que falar. Marcos, Silvana, vocês sempre têm coisas para contribuir. Falem aí primeiro, depois eu comento. Bom, então, qualquer coisa, coloque o nome aí. Mas eu ia só complementar sobre isso que o Tagore falou, né? Isso do... Acho que nesse momento de pandemia é um momento que a gente pensa muito sobre isso, né? Da visão coletiva e tudo da saúde. Uma coisa interessante é que
coincidentemente ou não, mas eu acho que não é coincidência, que países que melhor controlaram o vírus até o momento são justamente países orientais que têm uma visão culturalmente muito mais forte de coletivo, né? Que são menos influenciados e por essa nossa assim visão liberal cultural, né? E se enxergam como pertencentes a uma comunidade, mais do que indivíduos separadamente, né? E isso favorece com que o governo consiga tomar certas medidas e que a população tenha adesão a certas medidas. E a outra coisa até é que nosso próprio uso de máscara, por exemplo, que é propagandeado como algo que é para se proteger, né? Mas, assim, cada vez mais tem se mostrado que, na verdade, máscara comum, de pano e cirúrgica, ela é muito mais uma proteção para você não emitir o vírus do que para você contrair, né? E você fica até com medo de divulgar essa informação, porque você fica com medo que as pessoas não vão usar, porque se não tá me protegendo, então não serve, né? O outro que se vire, né? Assim, particularmente, eu até evito comentar, assim, sobre isso, porque realmente a nossa visão, mesmo o Brasil ainda tendo, o pessoal comenta, né, que o Brasil é muito de esquerda, que o Brasil é muito aquilo, mas a verdade é que a visão do brasileiro atual é uma visão muito individualista, né, e que isso é um problema, a visão do brasileiro que joga lixo na rua porque a rua não é dele, não é a casa dele, então não tem dono, né, e é uma visão que a gente tem que combater e que nós cristãos, com a nossa perspectiva cristã do Evangelho, podemos contribuir para mudar essa visão. Então é isso. Alguém quer fazer mais algum comentário? A Bia falou um negócio que eu fiquei pensando aqui. É, a gente não tem muito, não, a gente não tem nas escrituras alguma definição sobre como a saúde deve ser, né? Até porque seria totalmente anacrônico falar isso naquele tempo, né? Por outro lado, é curioso que talvez os únicos relatos que se tratam sobre saúde pública são sobre isolamento, né? Que é o caso dos hebreus que tivessem lepra, e a obrigação do sacerdote era expulsar o leproso do arraial para que ele não contaminasse outros do povo, né? E curioso, porque eu fiquei pensando nisso agora e tem nesse momento específico um silêncio sobre esse texto, né? Por outro lado, eu acho que como não há muito uma definição sobre saúde nas escrituras, há muita liberdade. Há muita liberdade para sociedades diferentes pensarem como eles vão construir a sua saúde pública, né? A gente trabalha muitas vezes numa coisa meio dualista, assim, né? No sentido de, o sistema americano é horrível porque as pessoas morrem na fila do SUS, que eu concordo, apesar de que eu acho que a gente não deveria fazer esse dualismo todo. Ou então o oposto, o sistema público não funciona, tem que privatizar tudo. E na verdade não, na verdade a gente vai ter sempre problema em sistemas de saúde por causa da queda. A gente pode pensar talvez que o fato de que a perspectiva de Ezequiel não, é isso, do livro de Ezequiel e do livro do Apocalipse apresenta uma ideia ali de que no fim dos tempos você vai ter uma árvore e das folhas das árvores e do fruto das árvores vão ser dadas saúde às nações, aos redimidos, né, aos santos, que poderia também nos guiar nesse sentido de talvez pensar numa universalidade da saúde, mas havendo tão pouco texto, a gente tem que ter um certo cuidado em entender o nosso próprio contexto, entender os nossos próprios valores como povo brasileiro, e não demonizar perspectivas diferentes. Acho que isso é fundamental, ainda mais porque a gente muitas vezes observa o estudante de medicina muito reativo quanto a isso, né? Não se pode discutir absolutamente nada ou quase nada que seja contra a visão política daquele estudante, porque senão ele acha que você está querendo destruir a saúde no Brasil, ou enfim, qualquer coisa do tipo. Então, queria comentar isso. São 9h30, se ninguém mais tiver um comentário, eu vou pedir para o Irving orar, e a gente encerra por hoje a nossa última reunião do ano.
eu queria que a gente tirasse uma foto Eu também. coloquei meu nome aí, Tagore, só para eu falar uma Foi mal, desculpa. coisa, eu já aproveito e oro. Uma coisa que... boa noite aos que chegaram depois, né? É uma coisa que Bia também... Acho que vocês três mencionaram essa questão do nacionalismo com relação à saúde, e isso vale a gente lembrar da participação da teologia pública com a saúde, que a gente tem visto principalmente agora os efeitos disso, né? Acho que o Tagore mencionou aí, que vimos aí no Twitter, que foi o pastor falando aquelas... muitas outras coisas que também outros pastores e líderes religiosos falam que não são divulgadas, né, não são filmados, mas aquele foi filmado e foi divulgado. E a importância do teólogo público também conhecer sobre saúde, conhecer pelo menos o mínimo para conduzir o seu público a pelo menos buscar outras informações, porque ele tem uma influência muito grande, principalmente em igrejas que não incentivam aquele estudo e o estudo individual da palavra. Pessoas que dependem do pastor para ter o alimento diário, né, que só se alimentam ali do que vai no domingo. Então, o que o pastor falar, se é lei para a palavra de Deus, por que não vai ser lei também para a saúde? Por que não vai ser lei também para outras áreas da vida dele? E ainda mais associado com que altos cargos de gestão do governo também têm se pronunciado, né? Muito similar, em partes similares do discurso, né? Não tudo igual, mas muitas partes similares. Então a gente vê, além dessa associação da teologia com a política, e tem esse lado misturado, ainda tem uma falta, um negacionismo, que aí começou, até no final da apresentação do Léo, essa parte de nós, como ABC2, como Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, o nosso papel de agirmos nisso. E agirmos nisso com amor, porque assim, eu vi uma frase essa semana também no Twitter, não lembro de quem foi, mas dizendo que ninguém muda o seu pensamento por ter seus argumentos destruídos, mas muda porque foi instruído em amor. Então, é muito, assim, eu me senti muito triste em ter que argumentar a favor de uma vacina essa semana para uma pessoa que eu conheço, próxima, que eu amo, mas às vezes você sente assim, meu Deus, como pode você pensar isso, essas coisas, e ver que a pessoa pensa de uma forma sincera, ela realmente acredita naquilo. Então, a forma de você conversar com isso, e conversar também com as suas lideranças, né? Porque às vezes você é a ponte do seu pastor com a saúde. Ele não tem uma outra pessoa, às vezes. Pode ser que seja você. Então, você se posicionar aí, se posicionar de forma a servir a sua igreja, a sua comunidade, em formas de ajudar e de poder servir nessa parte da saúde, enfim, das outras áreas também. Mais alguém? Que aí aproveita e oro como está agora. Tem o Bernardo. Bernardo, tá com você a fala. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vocês me escutam? Escutamos. Show, beleza. Bom, antes, boa noite a todos. Prazerzaço, satisfação participar com vocês. Queria parabenizar também pela escolha do tema e pela apresentação do Leonardo, muito bacana. E ainda, né, só meio que ecoando o que o Irving disse, é uma ligação muito bacana, né, muito especial entre a teologia pública e a saúde, né? Porque, né, se o cristão tem o privilégio, a obrigação de promover a Shalom, de ver a imagem de Deus no rosto do seu próximo, né? Por que não pensar que a saúde é uma maneira de contribuir para o bem comum, para a saúde do próximo, e também né, num sentido mais amplo, de restaurar a imagem de Deus, né, a semelhança de Deus, né, que foi, né, perdida por meio do pecado, no outro também, né? Promover o bem-estar e esse tipo de coisa. Bom, também a Bíblia, lógico que não fala diretamente, né, sobre muitas questões de saúde, mas, né, eu acho que existem, né, algumas situações em que o tema da saúde é abordado, né? Moisés, eu acho que, né, não fui eu quem falou isso pela primeira vez, mas foi um grande higienista, né? Tem, no Pentateuco especificamente, tem várias situações em que se fala de alimentação, de sexualidade, de pureza ritualística. O próprio descanso, né, do sábado tem a ver com saúde também, por que não? Jesus fala bastante, né, sobre... A gente pode imaginar que, né, algumas falas dele têm repercussões sobre a saúde mental. E bom, eu acho que a igreja tem muito a falar, a contribuir, a servir por meio do ensino sobre saúde e do cuidado propriamente dito. E, né,
Bom, respondendo a uma das perguntas, né, que o Leonardo apresentou no final da apresentação dele, né, eu congrego na Igreja Adventista, e eu não sei, né, se é de conhecimento do pessoal, mas a Igreja Adventista tem uma mensagem de saúde, né? A gente costuma falar, né, nos 8 remédios naturais, né, também nessa ideia de restaurar a imagem de Deus por meio da saúde, do bem-estar, e é uma experiência, né, né, do cristianismo, né, sobre saúde mais distante do catolicismo, né, como foi proposto nas perguntas. Bom, é isso. Valeu, gente. Prazer. Antes só do Irving, eu só queria completar uma coisinha, que já que a gente está na última reunião, vamos passar um pouquinho do horário. Mas, porque eu acho uma coisa muito legal que o cristianismo tem a oferecer para nós, assim, como profissionais de saúde, é porque, diferente, de, por exemplo, de visões que nasceram na Revolução Francesa, como o socialismo, como o liberalismo, e também como consequência, esse conservadorismo reacionário, né, que reage a tudo que tenta gerar progresso de uma forma ou de outra, assim, o cristianismo ele traz uma visão que ele é muito integradora. Ele não vai fragmentar a medicina, porque eu acho que esse papo já está bem batido hoje em dia, né? Mas talvez há 10 anos atrás não estivesse, da ideia de que nós não lidamos com o pé do quarto 47, mas nós lidamos com o seu João, e nós não lidamos com a cirrose do seu João, a gente lida com o seu João, e que é Imago Dei, e como esse todo, essa ideia de não ficar fragmentando tudo, assim, e essa ideia, tipo, de, por exemplo, não, eu sou, por exemplo, oftalmologista, então eu só cuido do olho e que se dane o resto, assim. Não, muito pelo contrário, eu tenho o privilégio de cuidar do olho, mas eu ainda sou médico, e eu ainda sou médico do todo daquele paciente. E esse conceito de shalom, talvez a gente não tenha muitas prescrições de saúde pública, né, o que é bom, porque eu acho que a Bíblia, ela traz essa capacidade de atravessar as gerações e as eras e as nações, trazendo princípios que não são formativos, né, eles não geram formas prontas, assim, porque tanto um SUS quanto um sistema de saúde pautado 100% na política privada podem ter problemas porque ambos são corruptíveis, porque eles são formados por pessoas corruptíveis, pessoas que estão presas à ideia de pecado original. Então, e quando nós temos esse conceito teológico claro, isso a gente não fica preso a formas específicas, mas a gente trabalha com aquilo que está diante de nós. Uma grande diferença entre o cristianismo e essas outras visões, principalmente frutos da Revolução Francesa, são de que nós não temos uma visão utopista, né? Porque a gente sabe que a utopia não está aqui. A gente sabe que a gente vai fazer o melhor que a gente puder aqui, mas a utopia não vai ser aqui. Tipo, a nossa Nova Jerusalém, a nossa cidade celestial, ela não está aqui. Então a gente vai conseguir construir uma teologia pública e uma medicina bastante realista para lidar com os problemas reais que estão acontecendo, mas entendendo que, como o Tagore já colocou mais de uma vez, né, a medicina ela é eternamente inútil, assim. A gente só está contando os dias para se aposentar eternamente, né? Porque depois que todo mundo que for pro céu acabou o nosso emprego, assim. Quem é engenheiro, quem é essas outras coisas, ainda vai ter coisa para fazer lá no céu, né? Mas assim, a gente não vai ter nada para fazer. Os grandes, todos poderosos médicos, né, que se sentem grande coisa hoje em dia, né? Tipo, a gente vai perder a nossa profissão na eternidade. Então, isso é bastante interessante, assim, porque isso quebra muitas coisas que nos aprisionam, assim. Eu acho que, como eu falei, não tem prescrições para a saúde pública, mas tem algo muito melhor, que é o conceito de shalom, que é um conceito profundo sobre o que significa de fato saúde, e que essa saúde ela não é somente individual, mas ela ela está relacionada com um aspecto coletivo também, da comunidade, assim, só que também respeita o indivíduo e também bota responsabilização nesse indivíduo, assim como bota responsabilização na comunidade em relação ao indivíduo e em todas essas relações de forma bastante orgânica. Então, isso aí, vamos promover shalom. Em vez de promover saúde, vamos promover shalom. Chega da saúde da OMS, né, super utópica. Vamos promover a shalom bíblica no lugar. Amém. Show. Saiu? Voltou? Vamos então tirar nossa foto. A gente encerra por hoje. Aí o Irving ora assim que a gente tirar nossa foto. E por hoje é só. Quem puder abrir a câmera, por favor.
Será excelente. Bom, alguém mais vai abrir? Se não for, eu vou tirar foto. Beleza. Vamos lá. 1, 2, 3. Ver se foi. Excelente. Beleza, pessoal. Irving, você ora pra gente, então? Amém. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, de nos reunirmos nessa sexta-noite para discutir coisas do reino, coisas da nossa prática, coisas que te glorificam. Pai, muito obrigado pela vida de cada um aqui que se dispôs, que pôde estar aqui, aqueles que não puderam, também aqueles que já saíram. Ser com cada um nesse momento, nesse fim de ano, abençoa nossos momentos de união, para que nós lembremos sempre de estarmos reunindo em segurança, mantendo todos os protocolos necessários, e nós te pedimos, Pai, especialmente nessa noite, com aquilo que nós vimos, para que o Senhor nos ajude a buscar essa teologia pública da saúde, a buscar sermos ponte, um serviço à nossa comunidade, um serviço à comunidade como um todo, a comunidade de fé, a servir aos nossos irmãos, antes como cristãos e depois como profissionais da saúde que somos ou seremos. Te agradeço por tudo, te agradeço porque o Senhor é sempre bom, em todo tempo é bom e é bom em todo tempo. Abençoa-nos nesse instante, nosso resto de noite vai ser conosco, em nome de Jesus, amém. Amém. Boa noite aí, Deus abençoe Tchau, cada um. gente. Boa noite. Até Tchau, o tchau. final do ano a gente publica a nossa lista de temas do ano que vem, do primeiro semestre. Tem muita coisa boa por aí. Tchau, pessoal. Até mais. Obrigado.